Nossa entrevistada de hoje é a desembargadora federal Mônica Cifuentes, natural de Belo Horizonte, com mais de 30 anos na magistratura, mestre em Direito Econômico pela UFMG e em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É também especialista no combate ao tráfico internacional de pessoas pela American University dos Estados Unidos. Bem-vinda, desembargadora, é uma grande satisfação tê-la com a gente aqui. Muito obrigada, Cid. A satisfação é minha. Desembargadora, queria começar perguntando, a senhora é a primeira presidente do Tribunal Regional Federal 6ª Região e a primeira integrante da Corte. Qual o significado dessa nova atuação na carreira da senhora? O significado que acredito que é mais ou menos o ápice, né? O coroamento da carreira. Todos nós, quando ingressamos na carreira de juízes, aspiramos, né, a ascender na carreira ao cargo de desembargador. E, obviamente, ser presidente do tribunal é uma honraria a que todos nós almejamos. E aí, eu até falei aqui no começo, né, mais de 30 anos na magistratura. Conta um pouquinho pra gente dessa caminhada, né, como é que foi até aqui? Cid, para minha alegria, eu devo dizer que eu comecei aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como juíza. Que legal. Comecei primeiro como assessora judiciária, né, do desembargador Sérgio Lely Santiago, e depois fiz concurso para a magistratura estadual e logo em seguida para a magistratura federal. E passei por Ilhéus, na Bahia, passei por Juiz de Fora. Depois fui juíza aqui em Belo Horizonte, titular da 4ª Vara Criminal. Aí então é que eu fui depois para Brasília e para o Tribunal da 1ª Região, onde eu estive por 12 anos. Então, há 3 meses estou aqui agora como primeira desembargadora do TRF6 e também, para honra minha, primeira presidente. Quer dizer, como a senhora disse, né, coroando toda essa caminhada, né? Exatamente. Desembargadora, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF6, foi criado em 2021 como primeira corte da justiça brasileira do século XXI. Qual a principal missão do TRF6? Tudo isso que você disse, Cid, tem de fato um caráter simbólico muito grande. Eu acredito nos símbolos, né? Acho que a vida das pessoas é movida por símbolos e são os símbolos que fazem com que a gente empreste significado a todos os eventos da nossa vida. Casamento, nascimento, morte, batizado, não é? Todos esses são atividades que são basicamente simbólicas. O fato de esse tribunal ter nascido no século XXI e, mais do que isso, né, eu acredito, presidido por uma mulher, significa, eu acho, uma nova forma de ver a justiça, uma nova forma, uma forma mais participativa, uma forma em que as pessoas sejam mais valorizadas, em que a tecnologia conviva com o ambiente humano, com o ambiente de crescimento, não apenas profissional, mas pessoal, e, sobretudo, o que é a nossa missão institucional de prover a população mineira e também brasileira de uma justiça mais efetiva e mais célere. Pois queria perguntar exatamente isso, né? Um país mais justo, igualitário e fraterno, né? É um clamor da sociedade. Qual será a contribuição do TRF6 para uma justiça mais célere e mais eficiente? Bom, primeiro que ele desafoga o TRF1. O TRF1, sediado em Brasília, né, o Tribunal da 1ª Região, ele congregava 14 estados, ou seja, 3 estados mais o Distrito Federal. Minas tinha um enorme peso processual no TRF1, porque era o estado que detinha o maior número de processos para serem analisados e julgados pela Corte de Brasília, que são 27 membros atualmente, né? Então, quando nós desmembramos, nós então proporcionamos ao povo mineiro um tribunal regional que vai analisar com exclusividade as causas aqui de Minas. Então, obviamente, né, essas causas serão analisadas com outro cuidado, com outra perspectiva, que é a perspectiva da causa ser aqui, né, o que te dá uma visão local, e também a celeridade, que você tira
aquelas causas do, vamos dizer assim, do bolo, né, do todo, e passa a ter uma visão particularizada daqueles processos. Quer dizer, vai, né, ajudar aí a desafogar o TRF1, né, com toda certeza. Não, já está desafogado, né? Embora ainda continue bastante, vamos dizer assim, sobrecarregado de feitos em face da extensão territorial que é a jurisdição do TRF1. Para que as pessoas entendam, assim, um leigo, né, que está assistindo a gente agora, para que entenda exatamente o que vai ser julgado no TRF6, primeira e segunda instância, como é que funciona isso? Bom, são as causas de competência da Justiça Federal. A Justiça Federal, segundo o artigo 109 da Constituição, nós temos competência para julgar aqueles processos em que a União, né, as suas autarquias, elas tenham participação. Por exemplo, as causas previdenciárias, elas são julgadas pela Justiça Federal. Os crimes praticados contra bens da União, ou então por servidores públicos federais, são também da competência nossa. Então, os tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, de pessoas, tudo isso fica na competência da Justiça Federal. E também crimes contra o patrimônio da União, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né? Quando há um crime, um roubo ou um furto de um bem da Caixa Econômica Federal, vai ser analisado pela Justiça Federal. Ah, sim, acho que a explicação é bem pertinente, né, para que exatamente as pessoas consigam... Tem uma dimensão, isso, né? A dimensão desse trabalho, do que vai ser feito, que está sendo feito. E a dimensão, para se ter uma ideia, é bem significativa, porque nós recebemos do TRF1 para distribuição entre os desembargadores do TRF6 175 mil processos, o que é um acervo bastante grande, dá em torno de 12 mil processos para cada gabinete. Uhum. Ou seja, nós já começamos com um volume de processos muito grande. E quais são os próximos passos do TRF6? Nesse momento, nós estamos estruturando, colocando a máquina para funcionar. Os gabinetes dos desembargadores já têm proferido decisões, já tem, as turmas e sessões já estão funcionando, o plenário administrativo e judicial já está em pleno funcionamento. Então, com isso, nós estamos já, vamos dizer assim, partindo para o funcionamento efetivo. Para o ano, nós vamos investir em maior tecnologia e principalmente em treinamento dos servidores. Nós temos de investir no nosso material humano, que é o servidor e o juiz que trabalha conosco. De tudo que acontece no TRF6, o que mais chama a atenção da senhora? E o que mais chama a atenção nesse momento é a união. E a boa vontade, o interesse de todos, servidores, desde o mais humilde servidor, estagiário, os juízes, os desembargadores, todos estão com uma vontade muito grande de acertar. Todos, a gente sente o ambiente dentro do TRF6, que é um ambiente de harmonia, um ambiente de garra, um ambiente de determinação. Parece que nós formamos um grande time em busca de um resultado comum. E isso é extremamente produtivo. Acho que a grande desafio da minha gestão, que são apenas 2 anos, né? Depois virão outros desembargadores, é nesse momento manter viva essa chama desse entusiasmo que a gente vê nos servidores e nos juízes para fazer desse tribunal um tribunal diferente. Então quer dizer que o TRF6 começou com o pé direito, né? Eu acredito que sim. Eu agradeço muito pela entrevista, viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar o trabalho do TRF6. Obrigado, um abraço. Espero a senhora mais vezes aqui. Com certeza, só convidar que eu virei, com muita alegria. Obrigado.